Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a doença de Chagas. Fica comigo. Olá, aluno, olá, aluna. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não se preocupe. Clique no botãozinho vermelho aqui embaixo e assim você vai ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui, ok? Hoje nós vamos falar da doença de Chagas. Então, ela é uma doença, na verdade, considerada endêmica de uma região do Brasil, e teve o seu quem descobriu essa doença foi Carlos Chagas. Esse cientista, então, que aparece aqui nessa imagem, ele que descobriu o protozoário, por isso ele deu o nome de Trypanosoma cruzi. O cruzi foi em homenagem a um outro cientista brasileiro chamado Oswaldo Cruz. Então, tanto o nome da doença quanto o nome do protozoário faz lembrar dois pesquisadores importantes aqui do Brasil. Bom, com relação à doença, nós podemos falar o seguinte, que o protozoário, ele apresenta algumas características. Ele está aqui nessa imagem, ele apresenta um flagelo aí para se locomover, que é como se fosse um chicote. Essa imagem, né, mostra o Trypanosoma cruzi, então, junto com as hemácias. Do outro lado, nós vamos ter o quê? O percevejo, que é o responsável por transmitir essa doença. E ele é conhecido popularmente como barbeiro, porque normalmente ele vai vai picar e vai se alimentar do sangue, né, da sua vítima. Se for da espécie humana, ele vai picar no rosto. Com relação à doença, ela pode ser transmitida também, né? Além dessa picada, que na verdade não é a picada, é quando o percevejo ele pica para se alimentar, ele também defeca. E aí, quando ele defeca naquela região, a pessoa tem o hábito de tentar coçar, né? E aí você cria microferidas o suficiente para que este protozoário possa entrar no nosso corpo. Dentro do nosso corpo, a gente tem que ter o cuidado que se você for fazer uma transfusão de sangue, né, fazer uma doação de sangue, seu sangue não pode estar então infectado, porque isso pode ser uma via de contaminação também. Além disso, é importante lembrar que as mães que estiverem, né, grávidas e contraírem a doença, elas podem transmitir sim para a criança, ou seja, para aquele feto que está em desenvolvimento dentro do seu corpo. E aonde nós vamos encontrar então este protozoário? Esse protozoário ele pode ser encontrado, né, em cães, em gatos, em tatus, em gambás, em roedores. Então, o percevejo ele pode se alimentar desses tipos de animais e com isso ele vai ficar então infectado. Uma vez infectado, então ele vai agora se alimentar da espécie humana, que é o que vai mostrar nessa imagem. Nessa imagem, nós estamos vendo aqui, ó, além da menina dormindo, nós estamos vendo a condição da habitação dela. Em algumas regiões do Brasil, é muito comum ainda a gente encontrar casas do tipo pau a pique ou de sapé, aonde eles então montam uma estrutura, né? E aí vão cobrindo ou vão preenchendo essa estrutura com barro, né? Com argila. E a gente percebe que existe espaços, né? Interessantes para que o inseto, ou seja, o percevejo, ele passe, né? E fique escondido durante o dia. No período da noite, então, ele vai sair e vai buscar o seu alimento. Ele pode picar, né, o braço, ou ele pode picar a região da cabeça. Lembrando que a transmissão não é feita pela picadura do inseto, mas sim pelas suas fezes, que no mesmo momento que ele está se alimentando, ele também vai defecar. E aí o que que acontece? Quando a gente coça, a gente cria é, microferidas, e aí é o suficiente para que este protozoário aqui, ó, né, ele então entre para dentro do nosso corpo. Uma vez dentro do nosso corpo, então ele vai o quê? Para a corrente sanguínea e lá então ele vai se reproduzir, né? Como que a gente faz o controle dessa doença? O controle e a prevenção pode ser feito então tentando modificar um pouquinho aí a característica das casas, fazendo casas de alvenaria e não de sapé e nem de pau a pique, tentando fazer o controle do percevejo, né, para que a gente não tenha o vetor circulando próximo da gente, e cuidando sempre assim, ó, o detalhe das casas, né? Pintar de branco para a gente saber que se tem algum buraco, algum lugar que ele possa se esconder para ficar mais visível. Existe tratamento, então quanto antes a gente diagnosticar é melhor.
E se você gostou do vídeo, então dê um like, né? E saiba que também é muito importante o seu feedback. Se você tiver dúvidas e perguntas, mande nos comentários para que eu possa te ajudar, ok? Aguardo vocês numa próxima oportunidade e bons estudos!